Bom dia. Este webinar faz parte de um conjunto de 6 que integram o programa Apreender na atividade Novas Ideias, Novos Negócios. O nosso tema de hoje vai ser a importância do modelo de negócios e vai estar connosco o Dr. Jorge Osório. Só para enquadrarmos um pouco relativamente ao último webinar, tínhamos estado a falar sobre a importância das ideias e das oportunidades de negócio. Depois deste passo, diríamos nós, é fundamental que haja a necessidade de começar a se desenvolver, no fundo, a arquitetura que queremos para o negócio. E este, portanto, vai ser o tema que vai ser desenvolvido neste webinar. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade ao Carlos Martins, obrigado pela oportunidade de aprender. É com muito gosto que eu partilho com vocês todos aqui algumas ideias sobre o que é isso do plano de negócios e sobre a sua importância na criação de empresas, mais ainda na reflexão de empresas e na comunicação das empresas lá para fora, para todos os nossos universos à volta das organizações. Em primeiro lugar, o que é isso de um plano de negócios? É a transformação de um sonho em papel, a possibilidade de comunicar uma série de ideias dentro de uma organização, leia-se empresa ou outros tipos de organizações, por exemplo, sem fins lucrativos, para, numa linguagem explícita, numa linguagem mais fácil de comunicar, para que toda a gente à volta dessa organização possa compreender melhor a sua função, as suas características, etc. Toda a gente à volta. Nós estamos a pensar, em primeiro lugar, nos bancos, em primeiro lugar, nos potenciais investidores, etc. Mas não terminará aqui. Há um outro conjunto de figuras ao lado, aquilo que nós chamamos os stakeholders, que têm muito interesse em conhecer a fundo a filosofia daquela organização e conhecer as características internas e externas e a forma como comunica, etc., daquela organização. Vemos até os colaboradores. Se nós queremos recrutar um colaborador-chave, dificilmente o colaborador-chave vai trabalhar connosco porque nós somos os gajos simpáticos. Temos então que, de alguma forma, atraí-los, mostrando que o nosso plano de negócios, mostrando que a nossa organização, mostrando que a nossa estrutura tem, de alguma forma, ligação ao perfil dele e que ele vai acrescentar valor nessa mesma organização. Temos fornecedores até, alguns fornecedores-chave. Por exemplo, vamos imaginar que queremos arrendar um armazém ou uma fábrica e não temos o dinheiro todo para dar a entrada do sinal. Então, se nós pegarmos no nosso plano de negócios e evidenciarmos ao nosso parceiro, potencial senhorio, que merecemos um crédito dele, que dentro de X meses a nossa empresa vai ser rentável o suficiente para permanecer lá durante bastante tempo e remunerar então todas aquelas rendas, nós podemos chegar ao ponto de pedir a esse fornecedor atípico, mas de uma forma chave, o senhorio, que nos permita N meses de carência de pagamento dessa renda. Os bancos, que é o primeiro que nós nos lembramos, se nós chegamos a um banco a pedir dinheiro com um sonho, dificilmente um banco nos dá dinheiro contra um sonho. A primeira coisa que os bancos nos pedem é o histórico financeiro. Mas o histórico refere-se ao passado e não se refere ao futuro. O plano de negócios, de alguma forma, vai aqui transmitir ao leitor uma série de informações sobre o passado, óbvio, o presente e o seu futuro, daquele negócio em concreto ou daquele projeto em concreto. Por isso, só por isto, o plano de negócios faz todo sentido, que é a eficiência da comunicação daquele projeto, daquela ideia, para todo o universo à volta da empresa. Que nós chamamos então os stakeholders. Mas estes stakeholders vão para além destas figuras mais óbvias. Podemos pensar em potenciais acionistas, alguém que nós queremos que entre no capital. Podemos pensar até em clientes. Se eu tenho vontade de ter um cliente-chave, não é aquele cliente corrente
quer saber preço e condições de entrega e pouco mais. Mas, de alguma forma, um cliente estratégico, um cliente de alguma forma especial, faz todo sentido que ele conheça também em profundidade o nosso plano. E então este documento, o plano de negócios, é a figura ideal para apresentar então o nosso passado, havendo o nosso presente e o nosso futuro, daquela estrutura organizacional. Por isso, o que é um plano de negócios? É a possibilidade que nós temos de transmitir em papéis, em imagens, em letras, o nosso sonho. Para que é que serve? Para comunicar aos stakeholders todas essas nossas sonhos passados para uma parte mais comunicável. Mas a magia de todo este plano de negócios provavelmente não fica aqui, na possibilidade de comunicação. Eu diria que até a parte mais importante do plano de negócios não é a sua parte final, onde ele é apresentado. É a sua reflexão, a sua produção. Ou seja, se um plano de negócios for bem feito, se não for só ir à internet copiar e colar meia dúzia de ideias que nós achamos bonitas, este processo da produção, da elaboração do plano de negócios, vai gerar uma profunda reflexão sobre o próprio negócio. Então, se nós temos no final um objeto onde nós comunicamos a ideia, durante a sua produção, nós vamos mastigando essa mesma ideia. Vamos refletindo e de uma forma profunda. Espera-se que em equipa, que não seja só o promotor a fazer aquilo sozinho, aquela reflexão sozinho. Por isso temos uma equipa que vai depois gerir e trabalhar diariamente com essa ideia. Vamos tê-la no início, a sua reflexão. Então vejam que efetivamente pode-se fazer magia. E tem acontecido muitas vezes que alguns clientes ou alguns parceiros chegam junto de mim para elaborar algum plano de negócios mais ou menos profundo, porque também já vamos ver que há uma série de planos de negócio e de profundidade dos mesmos. E alguns deles perfeitamente inúteis também, tá? A não ser a parte da reflexão. Por isso, a magia acontece quando as pessoas entram com uma determinada ideia e passados alguns dias, semanas, meses de estar a trabalhar com um plano de negócios, o fruto que sai daquele trabalho intensivo, em alguns casos, é muitas vezes profundamente diferente daquelas ideias iniciais com que os promotores entraram para fazer essa reflexão. O que acontece? Foi tempo perdido? Não, pelo contrário. Se houve uma reflexão a anteriori, ou seja, antes de começar a gastar dinheiro e antes de começar a gastar uma grande quantidade de tempo naquele investimento, naquele empreendimento, esse tempo foi poupado, esse dinheiro foi poupado antes de ele verdadeiramente começar a ficar custoso. Curiosamente, ainda ontem tive dois promotores que chegaram junto de mim, depois estávamos a trabalhar há cerca de 2 meses com o seu plano de negócios, e a dúvida deles, melhor, finalmente a certeza deles era, ok, Jorge, eu não vou abrir o meu negócio. E eles estavam meio envergonhados em dizer isto, de 2 meses depois chegarem à conclusão que o seu negócio não era viável. E eu elogiei-os. E é verdadeiramente um grande elogio que eles tenham chegado à conclusão que o negócio deles, depois de ter sido mastigado sobre todas as óticas, a ótica comercial, a ótica financeira, a ótica do próprio mercado, por isso a viabilidade económica e financeira daquele projeto, eles sozinhos chegaram à conclusão que mais valia a pena pôr o projeto na gaveta até encontrarem uma outra qualquer solução para ganhar dinheiro. No caso concreto, o objetivo era ganhar dinheiro. Haverá outras situações onde o objetivo será outros diferentes. Por isso, chegaram à conclusão, 2 meses depois, que não valeria a pena comercialmente a continuação daquele negócio. Como é que eles fizeram isto? Será que foi o consultor que lhes disse não te metas nisso ou coisa do género? Não. Eles foram, mediante uma série de premissas que foram analisar, a concorrência, os custos de desenvolvimento do projeto, os custos da comunicação, quem são os potenciais clientes, quanto é que os potenciais clientes lhe podem pagar, etc.
Por isso, depois de mastigar todas estas variáveis, eles sozinhos chegaram à conclusão que com aquele modelo de negócios que eles tinham definido, e 2 meses depois, obviamente, o plano de negócios já era completamente diferente do plano inicial, mas mesmo assim, depois daquela ginástica ao longo destes 2 meses, eles sozinhos chegaram à conclusão que o negócio não era viável. Por isso, foi um grande elogio para eles, e eles estavam meio envergonhados, mas, no entanto, eu devo lembrar isto. A aprendizagem está lá, ou seja, a aquisição de competências na elaboração do plano de negócios nunca mais sai. Outra aprendizagem está lá, que é, gastamos agora meia dúzia de tempo, meia dúzia de tostões, mas não gastamos milhares de euros, ou, naquele caso em concreto, algumas largas dezenas de milhares de euros, porque a posteriori íamos ter que chegar à mesma conclusão que chegamos hoje. Se o plano de negócios não existisse, eles chegariam à mesma conclusão logo que o seu capital próprio e os capitais alheios tivessem esgotado. O que aconteceu? O plano de negócios, neste caso em concreto, serviu para uma tal profunda reflexão do negócio que os promotores chegaram à conclusão que mais valia a pena pôr o projeto na gaveta até encontrar umas novas soluções para aquilo e não continuar à maluca com o seu sonho, com o seu objetivo, umas vezes que eles conseguiram perceber, mediante aquela reflexão que eles fizeram, que não teria pernas para andar a nível comercial. Então, em jeito de conclusão desta reflexão, eu diria que um plano de negócios basicamente é um desenho de uma empresa. Desenho de uma empresa para comunicar para o exterior, para os nossos stakeholders. Mas mais importante, provavelmente, é não apenas a parte da comunicação, mas sim a parte da reflexão interna em equipa para, com todas as variáveis desta organização, desta empresa. Então, e quais são as organizações, melhor, quais são as variáveis que nós devemos refletir na empresa? Muitas mesmo. Capital humano, os custos, a parte logística, a parte do marketing mix, preço, produto, promoção, distribuição, a parte das instalações. Há uma série de variáveis, mas que eu conseguiria agrupá-las em 9 grupos. Se nós quisermos fazer um plano de negócios bonitinho, grande, cheio de figurinhas e tudo para ninguém ler, então vamos trabalhar de forma profunda inúmeras variáveis, mas depois temos este resultado. Ninguém lê. Nem os próprios bancos vão ler isto. Então, de alguma forma, temos que fazer isto. Não há dúvida nenhuma que temos que fazer esta reflexão e temos que fazer esta comunicação, mas, no entanto, podemos fazê-lo de forma sintética. E esta é a minha verdadeira sugestão. Vamos fazer, mas vamos simplificar, desligar o complicómetro. Então, há aqui algumas variáveis, as tais 9, que eu sugiro que, efetivamente, reflitam sobre elas. E a primeira delas todas, e talvez a mais importante, é esta. Como é que está o seu wow? Qual é o seu valor acrescentado? O que é que traz de novo que a concorrência não tenha? Será que o que traz de novo é valorizado? Os seus clientes e os seus consumidores conseguem, de alguma forma, pagar aquele excedente que vocês pedem só para ter aquela situação para além do normal? Então esta é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Onde é que está o meu wow? Não se esqueçam disto. Porque muitas vezes aquilo que os promotores trazem de novo é apenas aquilo que eles chamam mais barato. A mesma coisa que existe no mercado, mas mais barato. Isto não é verdadeiramente um wow. Porque logo a seguir a concorrência vai se mexer e vai fazer mais barato ainda. Então, ainda por cima, se for no caso de produtos, vêm os chineses e fazem ainda melhor e mais barato. Então, o wow não pode estar apenas nesta variável. Obviamente que o fator preço é um fator muito importante, mas eu recomendo vivamente a que todos os promotores optem por escolher o seu fator diferenciador, as suas mais-valias
na ótica do cliente para além da mais-valia do fator preço. Mas temos outras variáveis. Temos, por exemplo, a perfeita identificação de quem são aquele senhor que juridicamente nós temos relação com ele, o nosso cliente, mas em alguns casos o nosso cliente não é o consumidor final. Nos casos de canais de distribuição mais longos, nós temos figuras intermédias como um importador, um distribuidor, um retalhista, e só depois é que vamos ter o consumidor final do nosso produto. Então é importante, e o consumidor final não tem qualquer relação jurídica connosco, nós nem o conhecemos. Então parece-me muitíssimo importante nós conhecermos toda a cadeia de abastecimento. Quem é o nosso cliente? Que tipo de cliente é? Qual é a sua geografia? Fazer um filtro do mercado para efetivamente estratificar para aquele núcleo de clientes que provavelmente podem vir a ser o nosso cliente verdadeiro. Quem são? Onde estão? Se há uma empresa, aquilo que nós chamamos de business to business, que tipo de empresa é, quantos colaboradores tem, que fatura, qual é a sua geografia, qual é a sua zona de atuação, se é uma pessoa singular ou se é uma família, aquilo que nós chamamos de business to consumer, B2C, que tipo de pessoa é, que idade, que rendimento médio é que tem, que profissão é que tem, quantos filhos tem, qual é o seu grau de literacia. Então há uma série de características que nós podemos tirar a fotografia ao nosso cliente-alvo. E depois este cliente, em alguns casos, tipicamente na parte do business to business, vai ou incorporar o nosso produto na sua produção, então vai revender o nosso produto em conjunto com a sua produção, ou então vai revender o nosso produto a terceiros, tipicamente o caso de uma loja que nos compra à fábrica e depois revende ao consumidor final. Então também é preciso conhecer o consumidor final, porque se eu conseguir atrair o consumidor final, certamente esse consumidor final vai a um retalhista que não é meu cliente, e vai dizer: eu quero produtos da marca X. E então esse retalhista vem ter comigo, que sou o dono da marca X, então eu vou-lhe vender sem eu nunca ter feito esta abordagem inicial. Então vejam a importância que há em tipificar, vamos lá chamar os nomes corretos, em segmentar o nosso mercado. Então eu tenho um conjunto de clientes aqueles que nós temos relacionamento direto, jurídico, que nós conhecemos. Como é que eu chego até eles? Será que chego pela internet? Será que chego por uma força de vendas própria? Por outro lado, eu chego até eles via prescritores. Aqueles prescritores são figuras com alguma notoriedade no mercado, que vêm cá para fora dizer: eu só compro produtos da marca X. E então, em teoria, o mercado escuta aquele prescritor, a quem atribui grande responsabilidade técnica, grande conhecimento técnico, e então vai tudo a correr comprar os mesmos produtos. Nós temos grandes exemplos disto, quando vemos figuras públicas a assumir publicamente que compram o relógio X, ou que usam a marca Y, ou que só bebem da bebida tal. E isto são formas de nós comunicarmos e nós chegamos aos nossos clientes. Será todas as empresas que vão por aqui? Obviamente que não, cada caso será um caso, cada empresa terá a sua possibilidade de comunicar e teremos de alguma forma a diferenciação também na forma de chegarmos aos nossos mentores. E temos canais de distribuição, alguns mais longos, outros mais curtos. Vemos aqui no figura de baixo, na número 3, nós temos um canal direto, onde nós diretamente chegamos ao consumidor, que tem vantagens, que é aumentarmos a margem, nós ficamos com a margem toda só para nós. Mas tem desvantagens. Não chegamos a todo lado do mundo, nem chegamos a todas as geografias, e não temos notoriedade da nossa marca necessariamente. Isto, de alguma forma, é importante nós pensarmos que temos um canal mais longo, com menor margem, mas com maior alcance, com maior notoriedade da marca, um canal direto com maior margem, mas com menos vendas. É importante esta reflexão.
E será que nós vivemos sozinhos? Obviamente que não, estamos dependentes de alguns parceiros. E dentro dos nossos parceiros teremos uma série de parceiros comuns. A banca, onde nós vamos lá depositar o nosso dinheiro, as nossas sobras, a venda, aqueles clientes normais, aqueles fornecedores normais. Mas além destes normais, teremos parceiros-chave que nós vamos ter que identificar. Por exemplo, se a banca não é um simples depósito de dinheiro, se a banca é um financiador, já não é um parceiro apenas normal. Se nós temos ali um fornecedor-chave, um cliente-chave, se nós temos um consultor que, pelo seu know-how, pela sua atividade, chega junto a nós e de forma sistemática nos ajuda verdadeiramente, então esse parceiro é digno de ser evidenciado. Porque provavelmente se nós tirarmos esse parceiro que é chave, a empresa de alguma forma fica diferente. Não faqueirá pior nem melhor, não é esse juízo de valor que eu estou a tentar passar. O que eu estou a tentar passar é que fica diferente porque alguém chave deixou de colaborar connosco. Mas temos ainda outras funções que são dignas de nota. Por exemplo, aquilo que eu tenho que fazer diariamente na empresa para a empresa ser diferente. Em alguns casos é a produção, em outros casos é a venda, em outros casos é as cobranças. Infelizmente, esta atividade-chave é cada vez mais chave nas empresas, na maior parte das empresas. As cobranças. Então há uma série de itens que nós temos que fazer de forma contínua e importante. Vamos descrevê-las. E que recursos é que nós temos? Reparem, digam-me quem é que consegue fazer omeletes sem ovos. Então precisamos de ter ovos para fazer a nossa omelete. Quais são os nossos ovos? Quais são os nossos recursos? Aquela máquina, aquele pavilhão industrial, aquela licença que nós temos. São recursos nossos, internos, chave. Já agora, espera-se que o próprio promotor também seja um recurso-chave. E já agora o capital humano todo da organização deve ser um recurso-chave. Se for apenas um simples recurso, a empresa estará mal, necessariamente. Mas, aqui temos duas rubricas de custos e de proveitos, onde nós vamos não quantificar. Não é isso que nos interessa neste momento. Essa outra figura onde nós vamos quantificar chama-se orçamento, quer um orçamento provisional, quer um orçamento de gestão. Não é o orçamento que nós estamos a falar aqui. Mais tarde ou mais cedo não vai ser necessário. Neste caso estamos a falar em que rubricas é que nós vamos ter de despesas e que rubricas já agora é que nós vamos ter de receitas. Porquê? Porque nós aqui estamos a elencar que vamos ganhar dinheiro em vender o produto, em prestar o serviço, na assistência técnica a posteriori, nas licenças que vamos vender, mas por outro lado temos os custos, sem quantificar, ou seja, sem pôr os euros. E os custos serão a renda, os colaboradores, os seguros, etc, etc. Uma série de rúbricas. Porque é isto, para nós termos uma visão mínima daquilo que vamos ter que consumir, ou de que proveitos é que nós podemos vir a ter, para depois arranjar o nosso negócio. E por falar em arranjar, estes 9 itens que nós vimos até agora fazem sentido se estiverem a ser vistos em conjunto, em sintonia. Ou seja, o leitor deste plano tem que ver ao mesmo tempo estas 9 variáveis todas de forma sistemática e visível. Então um senhor chamado Alexander Osterwalder lembrou-se ainda recentemente de criar um quadro, uma tela, onde numa só tela todas estas variáveis possam estar visíveis. Então criou este modelo de negócios que ele chamou o Canvas Business Model Generator, Canvas BMG, onde rapidamente um leitor consegue ter uma visão global disto tudo. Temos do nosso lado central a proposta de valor, o algo que nós tínhamos falado, e depois da direita para a esquerda nós temos desde o mercado até à parte interna da empresa. Começamos com os clientes, e o relacionamento com clientes e a forma como nós comunicamos, ou seja, temos do lado direito toda a parte externa da empresa que depois gera proveitos.
Temos do lado esquerdo a parte interna da empresa e a parte montante da empresa. Quem são os parceiros, quais são os nossos recursos e quais são as nossas atividades-chave. E isto suportado por custos, obviamente, que nós teremos que ter para manter a máquina toda em conjunto. Tá? Então, este Canvas Business Model Generator será milagroso? Será a solução final para todos os vossos problemas? Não. Infelizmente não é essa a mensagem que eu trago aqui para vocês. Que todos os problemas das vossas promoções, dos vossos lançamentos de novas ideias, não está ainda resolvido. Mas parece-me um bom começo. E este bom começo é a organização de todas as ideias macro, para que nós possamos, olhar para elas e ir trabalhando-as à forma que vamos alimentando este canvas, vamos alimentando esta ideia e vamos refletindo sobre as variáveis que colocamos. 2, amanhã já é um excelente instrumento de evidenciar isto a qualquer stakeholder da nossa empresa, sejam eles os colaboradores, os parceiros-chave, a banca, os potenciais investidores, etc. Então eu lanço-vos um desafio. Vão à internet, o Dr. Google será visto muito bem. Então ponham só Canvas Business Model, ou só Canvas BMG no Google e rapidamente vocês vão ter em português, em chinês, em húngaro, este Canvas. Imprimam e vão fazendo o vosso ensaio para o vosso modelo de negócios que vocês têm. Estes 30 minutos de sessão, que eu não queria chamar aula, mas estes 30 minutos de sessão foram manifestamente curtos para vocês saberem em profundidade como é que se usa esta ferramenta. O Dr. Google também ajuda aqui, que é Canvas BMG explicado. E no YouTube tem uma série de vídeos, desde os vídeos oficiais, a vídeos em português, a vídeos em português com sotaque, e vocês conseguem ter a profundidade. O desafio que eu vos lanço é façam. Porque se vocês só ouvirem falar, nunca mais chegam lá. Learn by doing quer dizer que vocês aprendem muito mais a fazer do que ouvir um Jorge Osório qualquer que vocês nem sequer conhecem, do outro lado da câmara, a falar com vocês uma coisa estranhíssima, esquisitíssima. Muito obrigado. Eu fico agora disponível para algumas questões que possam ter. Vamos ver se eu consigo responder à maior parte delas. Muito obrigado. Alguma questão? É suposto aparecer aqui, não é? É. Pronto, já que não há ninguém que faça a primeira questão, passamos diretamente para a segunda. Bom dia, temos aqui alguém já mais ousado a fazer a primeira questão. Bom dia para vocês também todos, sei que estão reunidos vários. Muito obrigado pela vossa paciência. Passamos de um bom dia. Muito obrigado a vocês pela vossa paciência. Foi um gosto. É um gosto estar sempre aqui a trabalhar com esta equipa. A turma não tem questões. Será que é mau ou será que é bom? Ou seja, fui tão claro que ninguém tem dúvidas ou não fui motivador o suficiente para despertar o conhecimento? Muito bem pelas tuas palavras. Eu aproveitava então estes minutinhos para fazer aqui uma breve síntese e, se me permitem, não sendo chato, mas toda a gente que vem ter comigo, regra geral, faz um plano de negócios porque é obrigado. Ou seja, o banco pediu, o sócio pediu, o potencial sócio pediu, ou eu não quero mais nada fazer isto, mas tem que ser. E eu tento sempre convencer estes meus parceiros clientes que de alguma forma estão errados. Porque o plano de negócios é muito mais importante na sua produção, na sua reflexão, ou seja, para alinhar o negócio, para alinhar as suas ideias, do que efetivamente está a posteriori na sua divulgação. E é este o desafio que eu vos lanço. Obrigado pela vossa atenção.
O meu nome é Jorge Osório, estou à vossa disposição. Façam, testem, mesmo em jeito de brincadeira, de aprendizagem no Canvas, e depois outros mais profundos se entenderem. Carlos? Vou agradecer a todos e voltamos dentro de minutos. Muito obrigado. Muito obrigado.